hoje os ministros do STF votaram para decidir se a escolha do novo governador do Rio seria por eleições diretas ou indiretas. Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes começaram a detonar o Estado e os governadores recentes como se eles fossem o exemplo de ética e honestidade, e os recentes escândalos do Master, dos respiradores e da Lava Jato nunca tivessem acontecido. Quando chegou a vez do ministro Fux dar seu voto, a resposta foi tão brutal que deixou até a militante da Globo News sem saber o que falar. E a gente vai voltar agora para falar das nossas questões internas, em particular o julgamento do STF sobre as eleições no Rio de Janeiro. Um dos pontos que marcou a sessão de hoje foram os apartes dos ministros. Aqueles momentos em que eles pedem a palavra para fazer alguma observação no meio do voto de outro. E aí o debate se instala. Os ministros comentavam sobre a complexidade da situação política no Rio de Janeiro, já sabemos, né? O Rio nos surpreende de diversas formas sempre, quer dizer, a política do Rio. Mas, claro, uma dessas divergências foi essa aqui, deixa eu te mostrar. Estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. E essa questão da infiltração do crime organizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, isso não é ficção, isso não é invenção, isso não é algo romanceado. A primeira turma julgou o caso importantíssimo do homicídio da ex-vereadora Marielle, do motorista Anderson, e da tentativa de homicídio da sua secretária, onde foram condenados um deputado federal do Rio de Janeiro, que havia sido estadual, um conselheiro do Tribunal de Contas, seu irmão, ligado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e onde ficou comprovado a ligação política com as milícias de Rio das Pedras. Nenhum outro estado no Brasil, infelizmente, que tem a situação do Rio. Governador número 1, não direi o nome, preso em 2017. Governador número 2, preso em 2018. Governador número 3, preso diversas vezes desde 2016. Governador número 4, preso em 2017. Governador número 5, preso em 2019. Aí vem um que sofreu impeachment e o outro que foi condenado agora pelo TSE por 5-2. Essa é a cadeia sucessória do Rio de Janeiro. Essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal. São excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Fernanda Ruvenar, de volta. Que troca de farpas, hein, Fernanda? Nessa segunda parte, eu gostaria de trazer um vídeo no mínimo curioso. O militante Josias de Souza detonou a atitude do ministro Moraes de querer mudar as regras da delação e criar obstáculos para escapar do que Vorcaro vai dizer. Só que a indignação de Josias não é com a injustiça que Moraes quer realizar, é com o fato de que uma mudança dessas pode anular a delação do Cid e ajudar Bolsonaro. Na sequência, deixo um ótimo vídeo do Nicolas cobrando o Alcolumbre. O Alexandre de Moraes, Fabíola, ele acionou o modo sobrevivência. Então agora, nesse momento que o Daniel Vorcaro está negociando a sua colaboração premiada, que é explosiva, que pode envolver ministro do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, o ministro tirou da gaveta uma ação que estava lá, ajuizada pelo PT em 2021, em que se discute justamente os limites desse instrumento, dessa ferramenta da delação premiada. E, obviamente, isso não acontece por coincidência.
E, juridicamente, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é fornecer matéria-prima para uma futura ação de revisão criminal em favor do Bolsonaro. Porque no complô do golpe, as condenações foram escoradas em provas obtidas a partir de uma colaboração, a partir da delação do Mauro Cid. Ele prestou 12 depoimentos, modificou, ajustou a delação dele pelo menos 5 vezes. E tudo isso foi homologado pelo Alexandre de Moraes. Então, entre as questões que são levantadas nessa ação do PT, está, por exemplo, a espontaneidade do delator. E a língua do Daniel Vorcaro só destravou depois que ele foi preso num presídio aqui em Brasília, de segurança máxima, e o Supremo avalizou, a primeira turma do Supremo, por unanimidade, avalizou a manutenção dele nesse presídio. Então ele aí resolveu delatar. O Mauro Cid também estava preso quando fez a opção pela delação. E foi solto logo na seguida. Homologou o acordo pelo Alexandre de Moraes e ele foi solto. Vai se discutir isso agora? Né? O Supremo ainda não marcou a data do julgamento dessa ação antidelação, que foi desengavetada pelo Alexandre de Moraes, mas vai ganhando força aquela frase, Fabíola, segundo a qual complicação nos olhos dos outros é sempre refresco. Delação na biografia dos outros é refresco também. O difícil agora é quando o delator ameaça reescrever o verbete da enciclopédia de alguém que imaginava, como Alexandre de Moraes, ter assegurado na história um perfil de herói, não de vilão. Né? Não é hora de discutir isso. E isso dá uma impressão, Fabrício, nós estamos caminhando novamente para um ambiente de insegurança jurídica. No Brasil, as questões judiciais nunca tem um ponto final. É sempre reticências. Encerrou o processo, o Bolsonaro agora está condenado, 27 anos, está lá em prisão domiciliar, mas os advogados estão esfregando as mãos, porque realmente estamos